Olá, galera, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los por aqui novamente. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão que a gente está vendo aí depois da posse do presidente estadunidense Donald Trump, em que a gente está sendo bombardeado pela mídia de episódios de deportações de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E tem rodado, né, imagens e relatos aí pelo mundo de que essas deportações estariam acontecendo de forma desumana, de forma bem degradante, e como os Estados Unidos está colocando, né, essas deportações e essa caçada aos imigrantes, digamos assim, como uma guerra militar. Mas eu não gostaria só de comentar sobre isso, mas eu gostaria de comentar principalmente sobre a trajetória estadunidense, para que a gente entenda da onde veio esse sentimento de superioridade dos Estados Unidos, como eles foram construindo isso e de que forma, desde a chegada dos europeus no território em que hoje é os Estados Unidos, ocorre ali uma guerra racista, xenofóbica, de perseguição a aqueles que não são brancos. Então a gente vai falar um pouco sobre a história dos Estados Unidos, comentando sobre essa questão da perseguição e da dominação de povos não estadunidenses e de povos não brancos, e para até comentar sobre a atualidade em que a gente vê aí esses episódios tomando a mídia, beleza? Então, galera, como a maioria de vocês devem saber, a colonização dos Estados Unidos, do futuro Estados Unidos, né, pela Inglaterra, ela ocorreu de forma tardia e de forma diferenciada entre o norte do território, em que hoje é os Estados Unidos, e no sul. Bem, a Inglaterra, no período em que Portugal, Espanha, eles começaram a se lançar pelo mundo aí, conquistando colônias, eles estavam passando por muitas dificuldades internas. Isso porque eles enfrentaram guerras, como a Guerra dos 100 Anos, eles enfrentaram também reformas religiosas. Então, diferentemente de Espanha e Portugal, que a partir do século aí, 14 e 15 não tinham mais tanta dificuldade interna, a Inglaterra ela demorou a se estabilizar até se lançar ao mar em busca de novas colônias. Então, essa colonização ela ocorreu no território em que hoje é os Estados Unidos apenas no século 17, e inicialmente ela ocorreu de forma não sistemática. O que é isso, né? Os primeiros ingleses, né, que chegaram ali na costa dos Estados Unidos, a maioria deles eram puritanos, que correspondem a calvinistas ingleses, fugindo da opressão, da perseguição religiosa dentro da Inglaterra. Isso porque, no século XVI, o rei Henrique VIII, ele criou a religião anglicana, que na verdade nem tem muita diferença da religião católica, mas porque ele queria romper com a igreja devido aos seus interesses particulares de se casar novamente para que tivesse um herdeiro homem. Basicamente isso. Então, quando o calvinismo, o luteranismo, né, outras vertentes aí do protestantismo começou a se espalhar para outros territórios, as religiões locais que predominavam, ela acabou perseguindo, né, outras que passaram a ser implantadas ali. E isso aconteceu também na Inglaterra, com a perseguição aos puritanos, principalmente aí, que é o caso de maior destaque dentro da história inglesa.
E também, nesse período em que os ingleses começaram a ir para o território americano, norte-americano, eles também acabavam mandando, né, para o território presos políticos, bandidos acusados e pessoas que deveriam ser exiladas. Mas o que aconteceu? O povo que se estabeleceu no norte dos Estados Unidos, que é o lugar que foi conhecido posteriormente como as 13 colônias, que fica ali no nordeste dos Estados Unidos, a colonização desse território ela foi muito diferente da colonização do sul, que depois ocorreu de maneira sistemática, em moldes muito parecidos, inclusive, ao que foi implantado, né, na América Espanhola e também na América Portuguesa, que é aquele modelo, né, de monocultura, voltada à produção para o mercado exterior, principalmente, e a utilização de mão de obra escrava, isso tudo no sul. Mas no norte, eles perceberam que o clima ali, né, ele não era propício para plantar artigos diferenciados que pudessem ter um valor lucrativo para a Europa. Então, eles produziam principalmente para o consumo próprio ali daquelas comunidades. Então, era realizada a produção de policultura, produções variadas ali, né? De produtos até parecidos com o que eles tinham na Inglaterra, já que o clima era muito parecido também. E ali eles formaram uma comunidade com mão de obra assalariada e aí esse modelo de colonização do norte, ele se diferenciou do sul. E esse foi o fator que até no século XIX ocasionou a Guerra de Secessão, porque o norte ele acabou se industrializando, ele acabou crescendo economicamente, porque essa colonização no norte ela dava mais possibilidade, né, mais liberdade, mais autonomia ali para os colonos conseguirem produzir. E o sul, ele já era muito dependente da metrópole, já era muito dependente do mercado externo. E aí, devido à questão também da escravidão que existia no sul, não existia no norte, ocorreu essa guerra de secessão. Isso já depois da independência dos Estados Unidos, que foi a independência das 13 colônias, em 1776. Tá? E então, gente, a gente percebe, na verdade, dentro da história dos Estados Unidos, que quando os ingleses, né, dominaram a região, depois eles foram rapidamente ali incorporados, né, e formando uma cultura própria estadunidense, até mesmo antes, na verdade, da independência dos Estados Unidos. Porque tipo assim, a maioria das famílias, né, que já estavam ali colonizando o local, já estavam ali há muito tempo, já tinham se adaptado ao seu ambiente, às trocas culturais desse lugar e tal. E como eles eram brancos e como eles carregavam essa ideia europeia, que também depois foi adaptada aqui para a cultura que foi formada ali na América do Norte, aqueles que não seriam brancos, como a população indígena, que já pertencia ao território, foram consideradas um expurgo e foram consideradas inferiores em tudo, né, na sua organização social, cultural, religiosa, enfim. E por isso os americanos eles teriam dever de ocupar esses territórios para que a civilização, para que o crescimento intelectual, né, os modos de vida europeus fossem levados para esses grupos. E o que aconteceu foi a dominação de territórios que eram habitados por indígenas.
pelos estadunidenses desde muito cedo, tá, galera? Aí, desde o século XVIII, eles se tornaram independentes e eles começaram a marcha para o oeste, que ficou conhecida dessa maneira por eles ampliarem, né, grandemente o território deles a oeste, justamente tomando essas terras dos nativos e empurrando eles cada vez mais pro oeste e cada vez mais pro sul também. Muitos migraram ali para a região do México, porque os estadunidenses, eles tinham a prática, né, de tomar o território à força desses indígenas. Muitas famílias foram dizimadas. Muitos brancos também acabaram forçando ali, né, uma relação com as indígenas, ou proporcionando ali uma mistura de cultura, de etnia, justamente para que essas pessoas brancas pudessem se usufruir de benefícios, como a exploração da terra dos indígenas. E isso foi uma violência muito grande, tanto física quanto simbólica, que aconteceu. Aconteceu também guerras, né, diante desse conflito. E uma delas foi em relação à conquista do Texas. E além também do Texas, eles dominaram muitas outras regiões, né? Por exemplo, hoje a gente escuta falar, né, de Los Angeles, San Diego, São Francisco, Cidade do México e muitas outras regiões que antes eram de domínio indígena, né? A maior parte ali do território. E hoje em dia a gente quase não escuta falar, né, dessas comunidades indígenas. Isso a maioria deles foram forçados a abandonar os seus modos de vida, abandonar suas culturas, suas comunidades, para se adaptarem, né, à imposição proporcionada por esses grupos brancos. E também porque muitos sofreram tanta violência, etnias foram tão rechaçadas que acabaram sendo dizimadas mesmo do território, o que é muito triste, porque existia uma diversidade cultural, étnica muito grande ali naquela região, e isso foi destruído pelos homens brancos, infelizmente, pelos homens brancos europeus. Então, uma coisa que eu queria falar é que o que sustentava, né, essa ideia de superioridade estadunidense frente a outros povos, de brancos, né, descendentes de europeus, que deveriam dominar ali as raças tidas inferiores, é a questão da defesa do destino manifesto. O que é essa defesa do destino manifesto? Bom, essa ideia do destino manifesto, gente, era uma ideologia em que os Estados Unidos pregava para justificar essa dominação a outros territórios. E aí isso justificou ideologicamente e até intelectualmente, religiosamente, a tomada do Texas e a guerra também com o México, porque todos esses territórios que eu tinha dito o nome, com nomes espanhóis, eles eram partes ali do México, e os Estados Unidos, eles acabaram travando guerras com os mexicanos para conquistar esses territórios através dessa ideia de superioridade, de civilização melhor, em busca da legitimação desse comportamento. Essa ideia, né, do fardo do homem branco, ela foi cunhada pelo John O. Sullivan. E ele, gente, ele dizia algumas palavras que demonstravam, né, essa ideia do destino manifesto, e eu vou ler aqui para vocês algumas delas, tá? Então, numa pesquisa, né, do professor Ricardo Antônio Souza Mendes,
ele coloca a seguinte fala do Sullivan: no modo em que outras nações se propuserem a intrometer-se nesse assunto, o assunto da marcha para o oeste, da tomada do Texas, interpondo-se aos que estão propriamente no assunto, ou seja, os estadunidenses, em um espírito de interferência hostil para conosco, com o objetivo, confesso, de deformar nossa política e prejudicar nosso poder, limitando nossa grandeza e impedindo a realização do nosso destino manifesto, que é estendermos-nos sobre o continente que a providência fixou para livre desenvolvimento de nossos milhões de habitantes, que ano após ano se multiplicam. Ou seja, eles achavam que o continente americano como um todo, eles deveriam ser submetidos, né, pelos Estados Unidos, para que ocorresse o desenvolvimento deles apenas. Que se dane os outros, a gente vai se desenvolver à custa de massacre, à custa de morte, de guerra, de submissão aí de milhares de pessoas, e é isso, gente. Era o que eles queriam. E isso é carregado, né, até os dias de hoje. Isso porque, assim, se a gente for parar para pensar, se a gente vê, né, até hoje, as questões em que os Estados Unidos eles se comprometem aí, eles querem apenas isso, né? Eles querem que outros países que não forem aliados se ferrem, né? E eles querem continuar ganhando dinheiro à custa de qualquer coisa, à custa do sofrimento alheio, do sofrimento de outros países, que se danem os outros, e a gente quer ficar bem. A que custo? Problema. Até hoje. E aí, gente, foi nesse contexto também, no século XIX, que também foi cunhada a ideia, né, da doutrina Monroe, que é a questão da América para os americanos, e juntamente com a ideia do pan-americanismo. Eles buscavam ali, né, liderar os outros territórios da América frente à dominação europeia nesse contexto. Então, eles queriam que todos os países da América tivessem livres da dominação europeia, para que os Estados Unidos tivessem esse papel, né, gente? Alguém tem que exercê-lo, né, de acordo com eles, essa liderança aí frente aos países americanos. Então, eles achavam, né, que a Europa, por fim, prejudicando os interesses dos Estados Unidos, que queriam apenas resguardar ali a América da influência estrangeira, né, levando ali eles mesmos a civilização, a higiene, a intelectualidade, junto com opressão, junto com morte, com tortura, né? Uma coisa linda, um caldo só, maravilhoso. E aí, gente, o que um pesquisador, que é alguém que eu respeito muito, que eu gosto muito dentro da história, o René Remond, vai dizer sobre essa questão da doutrina Monroe. Ele fala assim: a declaração Monroe viera fixar precisamente o domínio e as orientações de política exterior dos Estados Unidos. Sua política era estritamente continental, mas, dentro desses limites, visava preservar a independência de todo o continente. Daí em diante, todas as grandes potências que tentaram colocar sob sua influência algum território ou exercer pressão sobre o Estado americano para resolver diretamente um litígio, encontraram os Estados Unidos de permeio entre elas e seus interlocutores. Ou seja, os Estados Unidos desde sempre se metendo em tudo, de acordo com as suas próprias prerrogativas aí. E aí, o que aconteceu, né, gente? Ali no meio da Guerra de Secessão,
eles também acabaram entrando em conflito, né, com países europeus, como foi o caso da França e da Espanha, e também o caso e eles também acabaram comprando um território da Rússia, né, que hoje é o Alasca. E aí nisso, gente, eles dominaram diversos territórios, né, diretamente ou indiretamente, como foi o caso da Nicarágua, que eles exerceram influência, explorando o território de diversas formas por muito tempo. Isso também ocorreu em Cuba, porque Cuba ali era o quintal dos Estados Unidos, os Estados Unidos fazia, acontecia. As lideranças eram sempre escolhidas pela Casa Branca, até que ocorreu a Revolução Cubana, né, no meados do século passado. E até hoje existe o território do Porto Rico, que é considerado um território estadunidense que está ali na América Central. O que é muito doido, né, gente? Pra mim, em pleno século XXI, um território fora do seu país sendo considerado seu país, na verdade é uma colônia contemporânea, né? Como é o caso também da Guiana Francesa. A França também tem uma ilha na África que, na verdade, é um sufoco só, muito diferente da Europa. E eles acham legal esse tipo de coisa, gente. Meu Deus do céu. Em pleno século XXI é forte, assim, é pesado. Então, gente, eles, coitados deles, né? Eles acabavam levando essa ideia que estava incutida, né, de racismo, de xenofobia, de que os Estados Unidos eles seriam superiores, né? Então eles teriam um dever moral aí de levar a civilização e de sempre estar numa posição acima dos outros povos e dos outros países dentro da América, e mostrando também esse poderio para a Europa, para outros continentes. E foi nesse contexto, justamente do século XIX, que um texto muito marcante sobre o imperialismo estadunidense ele foi constituído, servindo não só de análise dentro da história dos Estados Unidos, mas também da Europa como um todo, que se chama O Fardo do Homem Branco. E eu gostaria de ler ele aqui para vocês, porque é bastante interessante para a gente contextualizar. Beleza? O fardo do homem branco. Tomai o fardo do homem branco. Enviai vossos melhores filhos. Ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados. O povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco, continuai pacientemente, ocultai a ameaça de terror e vede o espetáculo de orgulho. Ao discurso direto e simples, uma centena de vezes explicado, para buscar o lucro de outrem, para obter o ganho de outrem. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Enchei a boca dos famintos e proclamai o cessar das doenças. E quando o vosso objetivo estiver próximo, o fim que todos procuram, assisti à indolência e loucura pagã. Levai toda a sua esperança ao nada. Tomai o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos reis, mas o trabalho penoso dos servos, a história das coisas comuns, as portas que não deveis entrar, as estradas que não deveis passar. Ide, construí com suas vidas e marcai com seus mortos. Tomai o fardo do homem branco e colhei vossa recompensa de sempre, a censura daqueles que tornai melhor, o ódio daqueles que guardai, o grito dos reféns que vós ouvi. Ah, devagar, em direção à luz,
Por que nos trouxeste da servidão nossa amada noite no Egito? Não tentai impedir, não clamai alto pela liberdade, para ocultar vossa fadiga. Por tudo que desejai e confidenciai, por tudo que permiti ou fazei, os povos soturnos e calados medirão vosso Deus e a vós. Tomai o fardo do homem branco, acabaram-se vossos dias de criança. O prêmio leve ofertado, o louvor fácil e glorioso. Vinde agora, procurai vossa virilidade, através de todos os anos difíceis, frios, afiados com a sabedoria adquirida. O recolhimento de vossos pares. Então, esse é o poema do Fardo do Homem Branco. E através dessas pesquisas, né, a gente percebe que os Estados Unidos, eles sempre defenderam, né, dentro de seus territórios, a ideia de democracia, de liberdade, de igualdade, mas foi sempre para os próprios estadunidenses, que para eles são só esses descendentes, né, galera, desses brancos que formaram aí a ideia do Destino Manifesto, da doutrina Monroe, que sustentaram, né, essas ideologias, e os outros que se lasquem, essa é a verdade. E apesar, né, da propaganda intensa que a gente vê através de tudo, né, de propaganda de produtos, de filmes, de séries que a gente assiste, através da vida de famosos estadunidenses que a gente acompanha, tudo é uma campanha midiática para que a gente queira esse modo de vida americano, né? Para que a gente queira se usufruir dessa questão aí do consumo desenfreado. Até porque se as pessoas elas não comprarem, né, esse modo de vida, essa engrenagem do capitalismo não roda e os Estados Unidos, eles perderiam sua hegemonia. Então eles querem vender essa ideia de país perfeito, sem estrangeiros, sem imigrantes, de plenitude, que sempre são os outros que atrapalham porque eles fazem tudo perfeito, justamente para que a gente continue a levantar essa bandeira aí capitalista e se usufruir das mercadorias estadunidenses e desses modelos de realidade que não é o nosso. Na verdade, os países europeus, eles são assim também de forma geral, porque apesar, né, de venderem esse estilo de vida perfeito através de suas campanhas, através da mídia, eles querem que a gente vá para lá gastar nosso dinheiro, que a gente compre produtos, que a gente consuma, mas na verdade eles não querem, não somos bem-vindos, né, nesses locais da Europa, mesmo depois de uma história super controversa da opressão europeia em diversos continentes, não só na América, mas na África, na Ásia. A maioria, gente, não tem consciência desse tipo de coisa, não querem reparação histórica, não querem bosta nenhuma e querem mais que a gente fique por fora, à beira, só observando, né? O crescimento econômico, o crescimento intelectual e cultural que eles pregam. É essa a realidade. Essa questão das deportações, elas, infelizmente, né, não me deixaram surpresa. Isso porque essa é uma campanha de Estado dos Estados Unidos, não é uma campanha de governo de algum presidente específico, né? Eles sempre foram xenofóbicos, eles sempre foram racistas, a gente acompanha a história e a gente percebe. Quando a gente vai analisar o que os Estados Unidos, eles perpassam de educação dentro das escolas, eles consideram o Brasil, a Amazônia, por exemplo, que é o grande chamariz, né, para
mídia estrangeira, eles consideram um local de exploração de recursos apenas. E então eles devem pensar, para que outros povos eles vão se usufruir da nossa prosperidade se eles estão nesse lugar que é só para oferecer recursos para outros países se usufruírem, sabe? E é exatamente isso que eles pensam. E o que a gente deve fazer perante isso, né? É valorizar nossa cultura, valorizar nosso povo, valorizar nosso país como um todo, porque apesar de termos muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos, políticos, diversas esferas, enfim, mas pelo menos a gente não realiza uma negação total da contribuição de diversos povos para nossa construção de nação. A gente busca um conhecimento aprofundado sobre a história, sobre a cultura brasileira, sobre o que faz de nós como nós somos. Um tempo atrás saiu uma pesquisa falando que os brasileiros, na verdade, são os povos que têm mais conhecimento da história global. Em geral, é isso. Esse vídeo já tá ficando meio grande. E então, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. E eu peço que a gente vá acompanhando aí, né, os próximos capítulos dessa história. Eu não quis comentar tanto sobre a atualidade. Quis deixar só para um finalzinho aí, uma palhinha pequena, justamente porque a gente precisa observar, obter conhecimento sobre tudo isso que está acontecendo aí conforme o passar do tempo, para que a gente também não venha aqui fazendo análises superficiais ou comentando coisas que a mídia está passando pra gente, que muitas das vezes não pode ali ser verificado, ou que ainda não se tem, né, tanta informação sobre, enfim. Eu não gosto muito disso, por isso que eu quis comentar essa situação, né, juntamente com a história, pra gente ter uma caminha aí, uma base pra tratar desse assunto, tá bom, gente? Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram e já me acompanhem, por favor, deixa o like. Deixa seu comentário também, de sugestão, de dúvida, de contribuição, de crítica construtiva e o que vocês quiserem mandar de mensagem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!